Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Época de Natal e, ao invés de muitas pessoas que estão alegres, eufóricas, preparando as suas comemorações, nós percebemos pessoas que estão tristes, estão melancólicas, estão angustiadas, estão, de alguma forma, com medo de passar por esse período do ano que, mesmo nós sabendo que vamos passar todo ano, temos uma dificuldade de passar de uma forma mais tranquila, mais serena, mais harmoniosa. Nós vamos falar sobre essa relação desses sentimentos perto da época do Natal. Estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação, programa que nós levamos ao ar toda sexta-feira de meio-dia a 1h, ao vivo, aqui pela TV Nova Luz. Então, como você que tem nos acompanhado e aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, toda sexta-feira nós temos procurado trazer algum tema relacionado ao comportamento humano, à questão da espiritualidade, da psicologia, procurando entender e refletir sobre essas questões que nos tangenciam no dia a dia, de como nós podemos compreender melhor e como podemos talvez modificar as nossas reações a partir do momento que nós refletimos sobre esses comportamentos, sobre essas reações. E hoje, eu quero abordar nesse programa de hoje um tema que é muito relevante e que é muito presente na minha experiência clínica, profissional, que é quando nós chegamos próximos dessa época do final do ano, em que se aproximam as festas de Natal e a passagem do Ano Novo, a exacerbação, como se aflorassem em muitas pessoas reações e sentimentos contraditórios, conflitantes. Ou seja, enquanto muitas pessoas começam então a ter uma comemoração sobre a possibilidade de estarem juntos, em família, ou já pensando nas festas de final de ano, vamos ver outras pessoas passando por quadros de angústia, de aflição, de tristeza, de depressão, de ansiedade. O que será então que leva cada um de nós a experimentar, apenas porque estamos chegando num período específico do ano, a tantas mudanças, a tantas reações conflitantes? E aí, então, é nesse sentido, é nesse tema que a gente coloca como provocação para esse nosso debate, como nós fazemos um programa ao vivo. O programa ao vivo é feito pela sua contribuição, pela sua participação, enviando aí pelo chat do YouTube o seu comentário, a sua pergunta, enfim, aquilo que você gostaria que a gente explorasse e que a gente pudesse, então, refletir junto sobre o que leva, então, a gente, num momento como esse, sentir mais triste, mais alegre, eufórico. O que normalmente nos leva a essas reações tão conflitantes? Então eu convido a você para enviar o seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa então ampliar esse nosso debate. E se você de alguma forma depois quiser rever esse programa, ou então os outros programas anteriores que a gente fez ao longo desse ano, você pode então ir no canal do YouTube Milton Menezes, ou mesmo no TV Nova Luz, que você vai ver então todos os programas gravados e você pode então assistir várias vezes, você vai poder indicar para as pessoas que você julga que se beneficiariam com essas reflexões, acessando então o canal do YouTube Milton Menezes, ou então da própria TV Nova Luz. Eu queria então começar dando uma boa tarde a todos que estão já conosco aqui desde antes do programa começar, que já começaram a sintonizar conosco, a conectar aqui, dando um excelente início de tarde para todos. E vou começar aqui, nós temos já várias participações sobre esse tema da questão das reações emocionais, das diferentes emoções que essa época do final do ano, das festas natalinas, acabam evocando em muitos de nós. Então, boa tarde a Laura, Cleiton, Fernanda Lopes. Boa tarde, Fernanda. A Fernanda começa colocando aqui um comentário, né? Comentávamos ainda ontem, na Casa Espírita Pioneiros da Paz, aqui em Porto Alegre, que isso é uma coisa muito individual, do momento que estamos passando. E ela continua: eu particularmente não vejo muita comoção, aquele sentimentalismo típico do período. Até brinquei em comparação banal do comercial da Zafari, que sempre nos comove, não está em foco como foi um dia. Fernanda, foi importante esse seu comentário, porque de fato nós, da mesma forma que nós observamos que algumas pessoas, como eu estava evidenciando aqui, que talvez pareça mais contraditório, né? Que numa época que parece que todos então vão confraternizar, a gente veja pessoas às vezes tristes, angustiadas, deprimidas até.
Nós temos também esse outro lado, esse outro extremo das reações, que é uma comoção exagerada, uma euforia que parece também ser muito desproporcional em relação à realidade que a gente vive. Mesmo aquelas pessoas que consideram, na questão mais religiosa, né, do evento do Natal, associada à questão do nascimento de Jesus. Mas vejam, nós estamos falando daqueles que de alguma forma têm uma visão mais judaico-cristã do processo religioso, considerando Cristo, então, como sendo o elemento aglutinador dessa abordagem religiosa. Mas nós temos diversas outras religiões no mundo todo que não colocam, que não têm Cristo ou a questão de Jesus como ponto principal da sua religião. Então temos, né, tanto nas tradições orientais, no judaísmo, enfim, no islamismo, nós vamos ter pessoas que consideram de uma forma diferente essa questão religiosa, mas que também nesse período acabam levando e sendo levadas a um tipo de mudança no seu comportamento. E essa comoção que você fala também é um outro extremo, que às vezes é exagerado. As pessoas então que ficam tão comovidas, nesse momento são aquelas que se mobilizam para fazer atividades filantrópicas ou de doação de presentes, e que às vezes é incompatível e quase que incoerente com aquilo que elas fazem ao longo de todo o ano. Esse tipo de mudança, de alteração, ele tem a ver exatamente com a representação, com aquilo que o significado que essa data acaba trazendo para cada um de nós. Então, por isso que você fala nessa questão do comentário que você estava fazendo na Casa Espírita, como é um processo realmente individual, quer dizer, dependendo do tipo de referência que nós colocamos nessa data, na representação desse período, nós podemos então passar a ter uma reação muito diferenciada. Mais ainda, eu diria que tem a ver com essas oscilações e essas reações conflitantes, com aquilo que nós, de alguma forma, projetamos de resolução para esse período da vida. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas que estão nessa comoção, nessa euforia, porque elas concentram nesse período a possibilidade, a oportunidade de confraternizarem, de estarem mais abertas e flexíveis, a encontrarem com as pessoas que elas têm diferenças, as pessoas com quem de alguma forma não se dão muito bem. E, então, ao longo do ano, mesmo tendo às vezes uma dificuldade muito grande nesse convívio, nessa hora há uma exacerbação dessa comoção, dessa euforia pela possibilidade não só da confraternização, mas da festividade mesmo, né? Ou seja, da possibilidade de estarmos juntos, da comida farta, ou então da alegria, do feriado, né? Dos dias sem trabalho, de um período que no nosso país está muito associado a uma redução muito grande das atividades de trabalho. Enfim, isso fazendo então com que haja uma euforia que coloca nessa questão mais superficial, nesse momento, aquilo que cada um representa, aquilo que cada um coloca nessa data. Por isso que, então, algumas outras pessoas, exatamente porque é uma data que acaba trazendo essa possibilidade de convívio em família, de confraternização, de reunião, né, de vários núcleos familiares, da mesma família, numa reunião conjunta, onde a proposta seria essa confraternização, também os conflitos emergem. As frustrações vêm à tona, porque, de alguma forma, são as frustrações daquilo que não foi feito, do modelo de família que a gente gostaria de ter, mas que não tem, de um casamento que já não é mais o casamento que existia antes, um filho que já não está participando mais daquela festividade, enfim, todo esse espectro de frustrações que a gente vem às vezes administrando ao longo do ano, acaba nesse período onde há essa proposta de união, de confraternização, vindo à tona de uma forma às vezes muito significativa para as pessoas. Desculpem. Então, Fernanda, essa questão inclusive de que já não tocam mais a gente, é porque também, para alguns de nós, esse apelo emocional que muitas propagandas, que a mídia tenta colocar, no sentido, às vezes, de nos estimular, às vezes até o próprio consumo, já não nos toca, porque parece não ter a autenticidade daquilo que realmente a data, o momento, o sentido dessa confraternização traz para alguns de nós. Então, por isso que acaba também passando uma certa falta de autenticidade em algumas desses anúncios, ou dessas campanhas de marketing, que muitas vezes estão mais associadas a realmente estimular o consumo, o fato de presentear, o consumo da comida, enfim, e muito menos pelo momento que isso pode representar para muitos de nós, que às vezes ao longo de um ano inteiro não teve oportunidade ou não investiu
na proximidade desse relacionamento, e aí acaba nesse momento estando com essa possibilidade de reunião em família. Eu queria então também dar boa tarde a Liliane Santos, falando que ela concorda com a Fernanda. O momento íntimo reflete muito o nosso sentimento em relação às comemorações de final de ano. É isso que eu falava agora, né, Liliane? Eu procuro manter o sentimento de gratidão e fé no próximo ano. É uma época de introspecção. A introspecção, Liliane, é normalmente o que leva a essas reações das pessoas. Mesmo que não seja uma introspecção, eu diria, intencional, né? Alguns de nós aproveitam formalmente esse período para fazer uma introspecção, fazer uma reavaliação, fazer uma mudança sobre o que vem fazendo. Mas alguns de nós, mesmo sem fazer isso formalmente, é levado naturalmente a uma introspecção, uma reflexão sobre os efeitos daquilo que a gente vem fazendo e daquilo que a gente vai ou pretende fazer. Né? Inclusive, é por isso que no próximo programa da semana que vem, a gente vai abordar exatamente, mais especificamente, essa questão dos planos, né? As avaliações que a gente faz do período anterior e os projetos que nós fazemos para o próximo ano. Então, manter uma atitude positiva e esperançosa é sempre positivo, né? Porque, como eu falei num programa anterior, quando eu falei sobre a esperança é um dos principais combustíveis da vida do ser humano. É a capacidade de a gente esperar por coisas melhores, de construção de coisas melhores, de oportunidades melhores, não só no sentido do bem-estar, mas de crescimento, de aprendizado, de uma vida de relações mais ricas, é que faz com que a gente se motive, inclusive a poder enfrentar algumas das dificuldades que todos nós passamos no nosso dia a dia. Então, quanto mais essa introspecção ela é consciente, é lúcida, nós realmente fazemos um exercício dessa introspecção, maior é essa nossa possibilidade de ampliarmos a nossa consciência. Né? E essa questão da consciência ela é fundamental, tem sido, na verdade, o ponto central do trabalho clínico e de desenvolvimento humano que eu venho fazendo ao longo desses anos. No meu modo de ver, somente quando a pessoa realmente amplia sua consciência sobre o que ela de fato deseja, aquilo que realmente ela aspira, o que faz sentido para a vida dela, é que ela é capaz de realmente construir caminhos e escolhas mais saudáveis para a sua vida. É capaz de promover transformações efetivas na sua vida, apenas com essa consciência. Então, um momento como esse é um momento onde nós nos acostumamos a convergir para uma necessária reavaliação das nossas relações, dos nossos comportamentos. Então, é por essa introspecção que muitas vezes nós nos deparamos com algumas dessas emoções que a gente vem abafando durante muito tempo ao longo do ano. Então, são as dificuldades de relacionamento familiar, conjugal, com os filhos, no trabalho, as frustrações, as questões relacionadas à economia, à falta de dinheiro, ou enfim. Essas questões, naturalmente, nesse período, elas são muito mais focadas e costumam trazer à tona essas emoções. Então, essa introspecção, Liliane, que é fundamental para que, inclusive, a gente possa aproveitar esse momento e poder realmente extrair dele o que ele tem de bom, né? de ampliar e colocar isso, o que seria talvez uma necessidade no nosso dia a dia, nós acabamos concentrando mais especificamente nesse momento do final do ano. Mas obrigado pela sua participação, Liliane, a todos que estão aqui conosco, o pessoal da Rede Amigo Espírita, que tem, né, também prestigiado muito, acessado muito os nossos vídeos, os nossos programas, não só no programa ao vivo, mas também depois assistindo os programas gravados. E o pessoal do Facebook, né, o Facebook que tem agora um público bem grande, que vem participando dos nossos programas. O nosso boa tarde, o nosso abraço, né, desejando a todos que realmente tenham muito proveito dessas reflexões, das contribuições que o pessoal traz aqui. Então, boa tarde a todos. A Liliane continua aqui comentando sobre a questão do materialismo e do consumismo, né, em relação à data do Natal. E aí a Liliane fala, mas cada um tem um jeito, então eu espero que um dia se modifique esse sentimento. Esse sentimento, Liliane, ele vai se modificando na medida e na proporção que as pessoas, o grupo de pessoas, a sociedade em geral, ela vai modificando o seu sistema de valores. A grande questão é que a gente vem vindo não só culturalmente, mas espiritualmente,
Ou seja, considerando a questão da reencarnação, ao longo das várias reencarnações, e isso reflete também na cultura, principalmente na nossa cultura ocidental, reflete-se num conjunto de valores que atribui a questão do desfrutar da questão material, do consumo, da posse de coisas, da capacidade de poder usufruir de certas coisas, o sinônimo de felicidade, de sucesso, de realização. Isso acaba, então, colocando nesses aspectos, nesses objetos, nessas conquistas, o sentido da vida. E aí, cada um de nós, então, cada um no seu processo de desenvolvimento, a gente vem ao longo da vida fazendo vários esforços, vários projetos, ações, para cada vez alcançar mais esse tipo de resultado, de forma que isso garantisse um maior nível de felicidade. Só que o que a gente observa é que mesmo essas pessoas se sentindo mais satisfeitas, atendidas nessas necessidades mais materiais, quando tem essa possibilidade de consumo, isso não necessariamente vai levar a uma sensação de felicidade permanente, mais perene. Ou seja, mesmo que haja uma satisfação inicial, um atendimento e uma saciedade inicial, há alguma coisa da própria alma que começa a buscar um outro tipo de realização, um outro tipo de satisfação, um outro tipo de felicidade. E aí, nesse sentido, somente quando a gente começa a perceber que essas metas que nós colocamos, materiais, que são válidas, são naturais, são compreensíveis, mas elas são apenas uma parte da nossa necessidade como ser humano, é que a gente vai começar, então, a modificar esse comportamento, traduzindo, então, datas como essa, como eventos e como oportunidades para resgatar a essência que essas datas podem ter. Né? E volto a dizer, não necessariamente ligadas à questão religiosa, mas o Natal tem a ver com uma marca, né, na nossa cultura ocidental, associada à questão do nascimento de Jesus, mas o que isso, na essência, representa na prática no nosso dia a dia. Né? Independente daqueles que têm ou não uma visão mais judaico-cristã, mas um momento é que nós somos realmente convidados a estarmos mais em família, pensando nas nossas relações, fazendo planos e projetos para o nosso futuro. Então, na medida que os nossos valores vão mudando, esses momentos passam então a ter um outro significado, uma outra representação. É um processo natural de desenvolvimento espiritual, não só dos indivíduos, mas do conjunto dos indivíduos na sociedade. Então, essa mudança ela é gradual, progressiva e que tende a se estabelecer e se estabelecendo com a maturidade das pessoas. Márcia Gonçalves, boa tarde também, a Márcia. Evelane, como vai? Tudo bem? Prazer tê-la aqui novamente. Tenho problema com datas, diz a Evelane. Não significam muito para mim, mas gosto muito do colorido que faz a mente ficar mais positiva. As pessoas transmitem mais positividade. Evelane, uma das coisas que às vezes nós somos levados é que nós acabamos sendo contaminados, né, positivamente contaminados com esse tipo de atmosfera criada em torno do Natal, por exemplo. Então nós podemos ver e ser estimulados, não só como você fala, pelo colorido, por esse tipo de apelo da beleza, desse aspecto mais reflexivo, introspectivo, de confraternização, e isso gera, mesmo que inconscientemente, um tipo de atmosfera que, mesmo estando a serviço, muitas vezes, de um apelo ao consumo, de fato também tem uma outra perspectiva, que é nos levar a um certo tipo de prazer, um prazer que eu diria associado a um valor estético. Não só o estético em relação à beleza, mas estético aqui como valor fundamental para o ser humano, é relacionado à harmonia, a esse tipo de organização, desse tipo de integração. Isso tem a ver com o sentido estético. Normalmente, então, todas essas movimentações de enfeites, de colorido, da expectativa de presentear ou não, das expectativas de organizar-se as confraternizações, nos levam a um estado normalmente mais de um sentimento bom, positivo nesse sentido. Mesmo que, como você reconhece em você, não haja tanta importância em relação à data. Mas o fato é que, como a maioria das pessoas projeta e coloca como referência essa data, é como se nós acabássemos criando um campo mesmo espiritual, um campo energético muito mais favorável que tangencia, como todos nós estamos inseridos nesse campo social, nesse campo familiar,
nós acabamos sendo envolvidos e positivamente contaminados por essa sensibilidade, por esse tipo de apelo. Então isso é positivo, que também, mesmo não sendo o valor da data em si, nos leva a desfrutar desse campo, nos leva de fato a poder conviver com as pessoas, mesmo aquelas que a gente tem algum tipo de diferença, algum tipo de mágoas, enfim, as nossas diferenças nas nossas relações. Cristiane Piel, família desunida, diz a Cristiane, procuro passar o Natal na paz. Cristiane, esse talvez seja um dos grandes problemas que eu na minha prática clínica tenho observado, que leva algumas pessoas na proximidade no Natal a desenvolverem sentimentos de angústia, de mágoas, de tristeza, de abatimento. As dificuldades diante dos conflitos familiares. Como você fala, uma família desunida, uma família que de alguma forma traz muitos conflitos, muitos desgastes, relações muito nocivas, muito tóxicas, né, como a gente costuma falar, acabam nesse período ganhando uma relevância muito grande, porque essa quase que obrigatoriedade, né, de nós termos não só a reunião em família, mas que ela esteja relacionada a uma questão de confraternização, de harmonia, de amor e de paz, faz com que, na verdade, os conflitos eles fiquem mais exacerbados, que eles venham mais à tona. E aí, a escolha entre se manter numa relação ou numa família, numa data como essa, onde haja tanta desavença e que a gente possa fazer fazer um papel de conciliador, ou então inspirar para que as pessoas possam quebrar ou minimizar essas desuniões, esses conflitos, às vezes é uma tarefa difícil e que pode, de alguma forma, roubar, né, tirar de nós essa sensação de estar em paz. De tal forma que algumas vezes as pessoas podem preferir, então, às vezes, até passar mais sozinhas no seu núcleo familiar do que, às vezes, na grande família, por conta desse tipo de desgaste. Mas, por outro lado, talvez seja a grande oportunidade que a gente tem de levar essas pessoas a refletir sobre a necessidade de aparar as arestas, de aproveitar esse momento, né, e realmente criar um nível de reaproximação, de harmonização nas relações. Então, é sempre uma decisão difícil e muito pessoal entre qual é o tipo de proposta, qual é o tipo de tolerância que nós vamos ter, principalmente quando nós lidamos ou constatamos no nosso núcleo familiar, na nossa família de origem, né, ou no nosso grupo familiar mais amplo, a constatação desses conflitos, dessas desuniões. A frustração de não se ter uma família ideal, harmônica, alegre, onde realmente seja o companheirismo a marca principal, leva alguns de nós a ficar frustrado diante da realidade que se coloca às vezes muito distante desse ideal. Mas se eu fico preso ao ideal, o nível de frustração tende a ser muito maior, porque idealizar uma família sem conflitos, sem problemas, é quase fora da nossa realidade. Ser capaz de conviver com essas pessoas nas suas dificuldades e desenvolver, estimular a harmonização, o crescimento dessa relação é uma tarefa difícil, mas parece que necessária para a melhoria, não só nossa como pessoa, mas da nossa família e da nossa sociedade. É uma tarefa difícil, não há dúvida, mas parece que de alguma forma a gente tem esse desafio, né, diante de nós. Robes Melo, Belo Horizonte, boa tarde. Robes, prazer em estar com você aqui. Em breve nós estaremos lá em Belo Horizonte fazendo um curso de constelação. Em fevereiro estaremos lá em Belo Horizonte fazendo um curso de constelação, um curso básico de constelação. Robes provavelmente vai estar lá conosco. Elizabeth Santos, Elizabeth, Ceci Bragança, como vai? Todos, Marinalva. Estou passando aqui, meu computador foi lá para baixo, para variar. Ele de vez em quando dá uma. Eu estou subindo aqui para poder pegar umas. Eu vou pegar mais aleatório, né, em relação às participações, né? Dete Laporte. Detesto essa comemoração. Sinto angustiada. Não gosto. Fico doente. Dete, essa é uma consequência que a gente tem que é comum, né, nesse período e que a gente deve observar. Às vezes, de tal forma, a gente fica com uma referência tão negativa sobre esse evento, sobre as incoerências, às vezes, que a gente vê do consumismo, ou dessa questão dos conflitos familiares que vêm à tona, ou das nossas frustrações, porque nesse momento, normalmente como é o momento do Natal muito associado à questão família, é onde os nossos problemas relacionados à família, eles emergem com uma força muito grande. E de tal forma, às vezes, vem de como uma força que pode então nos levar a esse estado de angústia,
há uma exacerbada angústia, uma ansiedade, mas também a somatização. Então, algumas vezes, esse estado de insatisfação, de contrariedade, de decepção, de mágoa, ele fica de tal forma evidente nesse período, porque a gente tem que se defrontar com a realidade das nossas relações familiares, das nossas relações conjugais, da realidade do nosso convívio com filhos, por exemplo, que então a nossa insatisfação e a nossa contrariedade faz com que a gente crie um desequilíbrio psíquico, emocional, que acaba podendo então resultar numa somatização, ou seja, quando então o corpo acaba refletindo na desestrutura e no desequilíbrio físico, aquele desequilíbrio emocional e psicológico que está ocorrendo num nível mais profundo do nosso psiquismo, da nossa mente. Então, a importância de observar isso, Nath, é no sentido de que a nossa insatisfação e a nossa contrariedade, ela deve ser encarada de uma forma mais equilibrada para que realmente a gente não possa propagar esse desequilíbrio num processo de somatização que, no fundo, não resolve a nossa contrariedade. Mas é uma demonstração clara, quando a gente traz para o nível do corpo, de que algo dentro de nós, algo na nossa forma de funcionar precisa urgentemente ser modificado. E aí, então, ao invés da gente reagir dessa forma, é preciso talvez identificar aquilo que nos contraria, aquilo que nos magoa, aquilo que nos frustra, para que a gente possa, então, mudar a nossa posição em relação a essa realidade. Porque na maioria das vezes essa realidade não pode ser mudada apenas pela nossa ação. Algumas vezes sim, é alguma coisa que nós podemos nos dirigir a alguém que a gente pode ter magoado, prejudicado e simplesmente dirigir num pedido de desculpa, de perdão, numa reaproximação, procurando rever aqueles pontos que de alguma forma podem ter sido a nossa responsabilidade. Mas na maioria das vezes, os motivos dessa contrariedade ou dessa frustração não dependem exclusivamente de nós. Então nós é que precisamos mudar a perspectiva dessa realidade para não deixar que esse desequilíbrio, essa somatização, elas se agravem para quadros mais graves. Até porque, se eles fossem assim, mas resolvessem, seria ótimo. Mas o problema é que, na verdade, essa somatização ela não resolve, de fato, o nosso problema. É importante, eu sugeria fortemente a você, a todos que nos assistem, de, nesse momento, aproveitar e não procurar só se afastar ou evitar aquilo que nos contraria, aquilo que nos frustra, mas é poder, de fato, identificar aquilo que realmente nos tem tornado mais ressentidos, mais tristes, mais magoados, para que a gente possa mudar essa perspectiva, ressignificar, aproveitar esse momento de eclosão desse sentimento e, ao invés de sepultá-lo novamente, porque ele vai continuar corroendo a nossa estrutura mais íntima, é poder, de fato, olhar para ele de frente e poder mudar, ter coragem para mudar a nossa posição, a nossa perspectiva de enfrentamento daquela dificuldade. Se essa dificuldade, ela passa pela dificuldade de nós entendermos que as pessoas são diferentes, que nos tratam de uma forma diferente, temos que talvez reconhecer que as pessoas têm as suas limitações. Como nós temos algumas, as pessoas também têm aquelas. E aquelas que às vezes as pessoas interferem na nossa vida, nos afetam, e é verdade. Algumas vezes até exigindo que a gente coloque limites para essas pessoas. Mas ao entender que isso, na maioria das vezes, é uma condição de limitação dessa pessoa, a gente consegue modificar de um nível de exigência para um nível de maior compreensão. Compreender as pessoas não quer dizer aceitar qualquer coisa ou concordar com qualquer coisa que elas façam, mas é perceber que cada um de nós tem as suas dificuldades, as suas limitações, a sua ignorância. Aquilo que para nós pode ser muito claro, para o outro pode não ser. Ao olhar dessa forma, a gente neutraliza, dilui esses efeitos da frustração e da tristeza em nós e podemos, então, no caso da tristeza, entender melhor uma perda, entender melhor uma escolha que nos afaste de alguém, ou então sermos mais tolerantes com aquilo que nos leva a sentir mais magoados, contrariados. Essa mudança, essa sim depende só de nós e nós podemos aproveitar esse momento, esse campo que eu falei que o Natal acaba trazendo para de fato uma modificação da nossa própria perspectiva, ok? Mas foi muito boa a sua colocação, Dete, porque realmente isso acaba sendo muito comum e muito mais comum até do que a gente imagina, né? Um tal nível de frustração e acaba até as pessoas adoecendo. Mary... obrigado, Mary, sobre os votos que Jesus nos abençoe. Elizabeth Santos, Liliane, né? Pamela, muita tristeza, coração despedaçado. Pamela, eu vou
talvez assim continuar dentro da resposta que eu estava dando antes para Dete Laporte, a respeito disso, né? Ou seja, a tristeza normalmente tem a ver com a sensação da perda de alguma coisa, né? A perda de uma estrutura de família, a perda de um ente querido. Nessa hora, nós somos levados a entrar em contato com isso. Mas eu volto a dizer para vocês, para todos que nos assistem, que o grande desafio é sermos capazes de olhar para essa tristeza e não deixarmos ser tragados por essa tristeza. É de poder olhar que, se a vida de alguma forma traz algum tipo de perda, há um aprendizado importante nesse processo. E aí nós podemos realmente aproveitar esse espírito do Natal para fazer esse renascimento, né? O renascimento da nossa nova disposição em relação à própria vida, né? De sermos capazes de deixar que um novo nascimento, né, simbolizado aí na questão do nascimento de Jesus, ele possa de fato representar um recomeço, né? Uma nova reengenharia, né? A gente reconstruir alguma coisa, por exemplo, na forma como nós lidamos com as perdas, com as contrariedades, com aquilo que nos aflige, que nos traz frustrações. A tristeza normalmente tem a ver com as perdas, as frustrações têm a ver com uma quebra da nossa expectativa. Normalmente, as nossas fixações em relação àquilo que nós desejávamos que acontecesse é que acabam nos gerando a tristeza e a frustração. Eu costumo dizer isso e falo muito isso em alguns processos terapêuticos, né? Que nós muitas vezes ficamos tão fixados no que nós desejamos, naquilo que nós preferiríamos que como as coisas fossem, como as pessoas fossem. Então a gente preferiria que fulano fosse assim, que a gente se desse melhor, que as pessoas não brigassem tanto, ou que não tivessem feito isso ou aquilo, que a gente transforma essa preferência em exigência. Então, porque eu prefiro que fosse assim, e é claro que muitas vezes assim como a gente prefere seria melhor, mas a gente acaba transformando uma exigência, quando às vezes o outro não é capaz, nem é possível que ele consiga atender aquela nossa preferência. Esse estado e essa forma de poder compreender esse estado de limitação ou de mudança ou de diferenças perspectivas faz com que a gente possa sofrer menos os impactos daquilo que acontece na realidade. Lidarmos com pessoas diferentes, que têm projetos diferentes, têm condutas diferentes, e nós temos nesse convívio a possibilidade de aprender sobre essa diferença, né? E não simplesmente imaginar que a nossa forma, o nosso jeito seria o melhor jeito. Então esse é o grande desafio, né? Todos que estão aqui, a Mary em particular, né, que traz essa colocação para nós. A Pamela, na verdade. Marinalva Melo, boa tarde, Marinalva, Diana. Elizabeth Santos também falando, e hoje em dia essa data é uma tortura para mim, família desunida, né? Então é isso, né, Elizabeth? É o que eu estava falando agora, né? Eu vou complementar, né? Assim, essa expectativa de nós termos um modelo de união, ele esbarra numa realidade muito difícil, principalmente e basicamente a questão gira em torno da família, sendo o Natal um momento onde essa proposta de reunião de família passa a ser uma tônica, passa a ser um ponto principal, nós vamos esbarrar exatamente nas diferenças que nós temos num grupo familiar, principalmente no grupo familiar mais amplo. Como no Natal nós tendemos a ampliar nossas relações e esse encontro familiar para as outras estruturas, nós vamos deparar com as diferenças de perspectiva entre irmãos, né, irmãos adultos. Hoje, uma realidade muito comum o convívio de pessoas e filhos com pais que estão separados e que construíram uma outra família, outras famílias, e que dessas famílias geraram às vezes outros filhos. E então nós temos situações às vezes muito quase que constrangedoras, né, de convívio com pessoas que às vezes a gente não tem uma escolha, né, não tem um tipo de afinidade. Nós temos que aprender a conviver com essas diferenças, né? E é claro que a constatação da desunião, ela pode levar algumas vezes a que uma reunião harmoniosa seja inviável. Ok, talvez seja preferível às vezes até evitar isso, né, do que um desgaste desnecessário. Mas na maioria das vezes, essa oportunidade pode também se converter num momento de modificação exatamente desse estado de coisas. Mas se eu mantenho uma expectativa, como eu falei ainda há pouco, de que aquilo que eu prefiro, que seria a união da família, seja uma exigência, provavelmente a probabilidade maior é que haja uma frustração muito grande da minha parte. Por quê? Porque dificilmente a gente vai garantir que as pessoas vão estar abertas, sensíveis, dispostas mesmo a fazer esse tipo de mudança, a uma aproximação, a deixar mágoas para trás, a mudar seus pontos de vista, flexibilizar.
muitas vezes nós vamos esbarrar nas dificuldades de lidar com essas diferenças. E esse talvez seja um grande desafio do viver em família. Nós, como almas, aprendermos a conviver com a diferença, sermos capazes de contornar as diferenças na medida do possível e levar ao máximo, elevar ao máximo o nível de convívio, de fraternidade, de solidariedade, enfim. Mas é uma tarefa difícil quando nós falamos de pessoas que pensam, na maioria das vezes, muito diferentemente uma das outras. Mas obrigado, Elizabeth, pela sua participação. Jubiara Leal, porque todas as datas, todas as decorações são voltadas para Papai Noel, nada contra, e não vemos uma singela decoração com fotos do verdadeiro aniversariante, Jesus. Jubiara, essa é uma questão. Outro dia eu recebi algumas mensagens sobre isso, porque nós temos na nossa tradição ocidental, muito judaico-cristã, associada à visão de Jesus. Essa comercialização de uma imagem mítica, de uma imagem também que tem esse aspecto sobrenatural do Papai Noel, ela tende a quebrar um pouco essa fixação religiosa para que então ela possa abarcar o maior número de pessoas, onde o apelo do presentear, do presente que chega então a todas as pessoas, dessa coisa meio mágica de alguém que então é capaz de velar por todas as crianças. Isso desfoca um pouco de uma visão exclusiva judaico-cristã que tem em Jesus, e a data do Natal associada ao nascimento de Jesus como sendo o foco principal, né? No bloco ocidental do planeta nós temos essa tradição e essa marca. Só que muitas vezes a parte mais comercial, né, do Natal vem migrando não para um resgate da questão, porque você imagina, né, se nós formos resgatar, se a economia, né, o comércio fosse resgatar a imagem de Jesus, nós estaríamos então resgatando a imagem da simplicidade, a imagem do amor ao próximo, a imagem de coisas que na verdade acabam contrariando, entre aspas, alguns dos interesses comerciais, que é do consumo, que é da festa, que é do presentear. Então, a gente até entende, né? Ou seja, que essa dissociação ela representa quase que uma estratégia e conflitante, porque ao invés de realmente lembrar do aniversariante, para quem faz sentido, né? Para a parte quem segue uma visão, uma perspectiva judaico-cristã, em vez de se beneficiar e focar no aniversariante, a gente foca na comemoração do aniversário. Mas o aniversariante está em outro tipo de instância, porque tem um apelo diferente em relação a esse consumismo. Então, daí, esse desfoco, né, de desfocar muitas vezes da imagem de Jesus ou do apelo mais religioso para um apelo mais consumista, né? Então, muitos religiosos que acabam, né, quase que se exigindo a relembrar do aniversariante, né? Quantas mensagens a gente recebe, né? Vamos lembrar do verdadeiro aniversariante. Olha, que é uma tentativa de trazer nessa reflexão, nessa introspecção que a gente falava antes, a possibilidade de resgatar a essência, não pela questão do aniversário de Jesus, mas um momento de resgatar a essência da mensagem cristã. Né? E aí, nesse sentido, de todas as religiões, na verdade não está circunscrito ou restrita a mensagem de Jesus, mas em todas as religiões você vai ter algumas dos aspectos religiosos que são comuns a todas as religiões, né? O respeito ao outro, ao amor ao próximo, o amor a si mesmo, né? A questão, principalmente relacionada a questão da solidariedade, da cooperação, como sendo a tônica. Então, na hora que a gente resgata a visão do aniversariante, nós estamos resgatando não só a figura de Jesus, mas a essência da mensagem de Jesus e que serve, na verdade, para qualquer indivíduo, seguindo ou não uma religião judaico-cristã. A questão da importância de resgatar assim, qual o sentido realmente, de fato, da nossa vida. Será que o sentido da nossa vida é de fato, então, poder ter presentes melhores, coisas melhores, ou é de fato desenvolver um tipo de crescimento sobre o sentido da nossa vida? O que a gente está fazendo na nossa vida? O que a gente está fazendo na nossa vida em família, do nosso trabalho? O que de fato a gente tem agregado a nós, aos outros, com aquilo que a gente faz? É só para atender a minha necessidade ou também contemplo a necessidade do outro? Então, essas são questões, né, de um nível de reflexão que deveria estar permeada por isso. Mas nós temos essa ruptura entre uma visão mais materialista, mais consumista, para uma outra que leva a uma reflexão mais essencial dessa data. Isso também é um conflito que aparece nessas datas. Ou seja, esse conflito entre também uma exacerbação, né, externa, do consumo externo, da coisa, da manifestação externa da festa, e alguma coisa da nossa alma que quer resgatar o sentido disso, quer resgatar a essência dessa reflexão, porque nós somos seres espirituais em busca de um sentido para a nossa vida.
Essa é o grande movimento da nossa alma. Poder buscar e viver coerente com um sentido. Então, nessas horas, às vezes essa evidência de um conflito, porque com certeza não está no consumo e no materialismo o atendimento à necessidade da minha alma. E eu, quando eu falo isso, não estou fazendo uma apologia à pobreza ou à simplicidade, não é isso? Mas isso tem um papel relativo na nossa vida, porque vai atender apenas uma dimensão da nossa vida, mas não a nossa vida como um todo. Então, considerar ou desconsiderar essa outra dimensão faz com que haja muitas vezes uma angústia existencial. É muito comum nessa época eu encontrar pessoas que, às vezes, até clientes que já estão sendo atendidos por mim, mas que entram nesse momento, entram numa angústia existencial e elas não sabem nem dizer ou explicar exatamente o que é. E na minha observação, muitas vezes é isso, é como se houvesse já um ensaio da alma de perceber que alguma coisa não faz sentido ali, mas ele no nível do ego não sabe exatamente o que é. Esse é um momento de tomada de consciência, de reflexão, mesmo que com algum sofrimento dessa angústia, é um movimento de mudança em relação ao qual é o verdadeiro papel do Natal, ou desse momento de reflexão que a gente às vezes só tem exclusivamente nesse momento, ao invés de estar fazendo mais constantemente ao longo do nosso ano. Mas eu queria trazer um pouco mais, uma reflexão um pouco maior, né, que a Jubiara colocou, que é também o oposto, né, Jubiara? Às vezes, então, outras pessoas, têm também um apelo muito religioso do nascimento de Jesus, da essência, mas aquilo também está desprovido de um tipo de autenticidade, né? Muitas vezes também está colocado numa forma onde se evidencia, se eu estou preocupado com a essência do Natal, então eu sou melhor do que aqueles que estão apenas procurando comer bacalhau, ou comer rabanada e tomar vinho, ou sei lá o quê. Então, é como se isso também me destacasse em relação a ser melhor do que as outras pessoas. E também isso está longe dessa proposta de reflexão, de a gente buscar o sentido que essa data ou que esse período pode ter para uma mudança, para uma tomada ou um aumento da nossa consciência em relação ao sentido da nossa própria vida. Eliane Ferreira, acho que é a consciência nos cobrando mudanças íntimas. É isso que eu estava falando, né, Eliane? Eu acho que eu respondi já antecipado para você. É a nossa consciência cobrando reformas íntimas. É como se a nossa alma já nos satisfaz com aquele tipo de necessidade, o atendimento a essa necessidade exclusivamente material. Então, a nossa alma, ela começa a buscar um outro tipo de atendimento. Só que a gente não sabe ainda como. Então, a gente fica nesse tipo de conflito. Isso normalmente a nossa alma que está buscando, exigindo um processo de transformação na nossa vida. Mas obrigado aqui pela sua participação. Maria Tereza Porto Nunes, uma profunda melancolia. A Elizabeth também fala sobre a tristeza, consumismo em excesso, na realidade comemorando um nascimento que nem foi em dezembro. Aí tem a questão da manipulação das datas, né? Em relação ao efetivo nascimento de Jesus, enfim. Agora, quando a Maria Tereza fala aqui sobre essa melancolia, essa profunda melancolia, a melancolia normalmente tem a ver com esse estado de um certo saudosismo, né? Alguma coisa que nos remete a um passado, a uma forma de tristeza, de uma perda de algo que está no passado. É importante não se deixar envolver ou ser tomado por essa melancolia, porque ela costuma trazer uma perspectiva muito retrospectiva da nossa vida. Hoje mesmo eu falava com uma cliente, no atendimento pela manhã, sobre essa questão onde a gente muitas vezes começa a avaliar, a ficar com algum nível de amargura em relação a esse momento do término do ano, por conta daquilo que a gente deixou de fazer, daquilo que a gente podia ter feito, que hoje estaria um resultado diferente. Então, esse aspecto retrospectivo, ele, apesar de ser compreensível, ele na verdade é inútil. O que eu quero dizer com inútil? É porque, na verdade, essa nossa avaliação mais consciente do que nós poderíamos ter feito, do que a gente devia ter feito, ela não é útil porque, na verdade, a gente não tem como mudar esse passado. A gente não tem como simplesmente fazer uma mudança. Então, lamentar um efeito sobre um tipo de ação, achando que a gente pudesse ter mudado essa ação, quando, na verdade, a gente não tinha essa condição, nos faz ficar preso, retido num looping para o passado, que vai fazendo então que o tempo continue passando e a gente então retrospectivamente avaliando esse passado. Ao invés de a gente aproveitar até essa avaliação para falar, bom, então o que eu vou fazer de diferente daqui para frente?
Então, nesses quadros de melancolia, o mais importante é a gente poder primeiro identificar, quando a gente consegue identificar, e poder se propor o que a gente vai começar então a fazer de diferente a partir dessa experiência. Se foi alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Se foi em relação ao que fizeram comigo, como eu vou passar a reagir e a lidar com essa situação para que ela não me deixe melancólico? Porque a melancolia vai nublando, vai limitando as possibilidades de nós crescermos, de enfrentarmos, de aprendermos com todas essas situações que a vida nos coloca. Mesmo parecendo muito difícil, Maria Tereza, esse pareceu o desafio, né? De nós termos a lucidez de poder distanciar e poder atravessar esse momento, construindo na perspectiva de uma construção diferente daqui para frente. Ceci Bragança, né? Boa tarde. Rosa Mônica, um vazio que meus pais não estão presentes. Rosa, essa coisa da tristeza pela ausência, sejam porque eles estejam desencarnados, seja porque estejam distantes, ela pode ser, é claro que é uma tristeza porque é uma falta real, né? Seja pela distância ou pelo desencarne, né? Porque já não estão conosco, mas quando nós pensamos na realidade afetiva, mesmo que eles estejam desencarnados, eles estejam longe, e mesmo que você não possa desfrutar do toque, da presença deles, é possível estar sempre com a presença da memória boa dessas pessoas, com a lembrança boa, agradável dessas pessoas, do papel que elas tiveram na nossa vida, sejam aquelas que desencarnaram e que de repente a gente nem pegando um avião a gente pode de repente estar com elas, mas aquelas que também estão longe fisicamente, podermos estar presentes com as memórias agradáveis dessas pessoas, o quanto elas representaram na nossa vida, o diferencial que elas fizeram, né? Então, isso supre essa ausência física, porque nós nos sentimos, então, acolhidos, preenchidos emocionalmente, e isso tende a diminuir o fato da ausência física, que, claro, traz algum tipo de tristeza, algum tipo de desagrado para nós. Mas, quando a gente resgata o aspecto positivo dessas pessoas, mesmo as que já desencarnaram, nós conseguimos mantê-las vivas no aspecto mais positivo que elas podem ter, nas boas memórias, nas boas lembranças. Tânia Maria, no Natal sinto muita tristeza, me sinto desprezada e como se o mundo me odiasse. Forte isso, né, Tânia? Como o mundo odiasse você. Quer dizer, tem alguma coisa que provavelmente você e muitas pessoas vivenciam, que é nesse momento, sentir como se o nível de acolhimento, de amor, né, de ser amada, de ser aceita, ela não fosse totalmente aquilo que você esperava ou deseja. Na maioria das vezes, você provavelmente vai ter que aprofundar o entendimento disso, porque há alguma coisa a nível inconsciente que faz você ter uma crença inconsciente, que é uma coisa que se acredita que o mundo, por exemplo, é um mundo hostil, que as pessoas, na verdade, não são tão sinceras, não são tão agradáveis. Então, quando elas se aproximam, há sempre uma sensação de que elas, na verdade, não querem estar com você. Coisas desse tipo normalmente estão associadas a experiências de vida passada que a gente traz, e aí nesse momento, no momento de uma confraternização, ou de um momento onde essa questão da união, da proximidade, da confraternização é o ponto central, nós ativamos essa crença achando que nós não somos merecedores às vezes disso. Não somos capazes de corresponder, somos desprezados, não somos aceitos. Então, isso fazendo com que haja uma reação nossa, muito mais até às vezes pela essa nossa própria crença, do que efetivamente do que as pessoas fazem. Então, vejam como nesse momento há elementos importantes sobre o nosso próprio psiquismo, sobre os nossos medos, as nossas expectativas, que surgem no momento como esse do Natal e que podem nos ajudar a tornar-nos mais conscientes daquilo que seja o nosso desafio, o nosso conflito, a nossa dificuldade que precisa ser enfrentada no próximo ano, por exemplo. Ok? Marinalva Melo, boa tarde, Marinalva. Penso que essa euforia é só aparente. Deveria ser o ano todo vivenciar o nascimento de Jesus. É isso que a gente falava, né, Marinalva? Essa aparência da euforia é por conta desse momento onde a gente se permite, né, então a desfrutar da questão da mesa farta, dos presentes, do presentear, enfim. E isso esconde aquilo que realmente estaria embutido numa proposta de, nesse momento, nós levarmos a essa reflexão. E é o que você fala. Na verdade, na medida que a gente vai avançando nesse amadurecimento da nossa condição espiritual, de sermos seres espirituais, a gente vai começar a questionar o sentido dessas coisas todos os dias.
né? Então, não só o do consumo, mas do sentido de estar na família, de poder enriquecer os laços familiares, os laços afetivos, né? A questão da generosidade, da caridade, né? Da solidariedade, que muitas vezes nesse momento, nesse período, ela fica mais exacerbada. Então a gente participa de adotar uma criança pobre, poder dar um presente, que é válido efetivamente. Nesse momento nós somos estimulados a esse nosso lado, a esse nosso melhor lado. Que na verdade, quando a gente desperta para ele e começa a perceber o quanto é bom viver isso, nós conseguiríamos então traduzir isso, essa conduta, essa busca, não só naquele momento específico do Natal, mas ao longo de todo o nosso ano, de todos os dias. Mas vejam, apesar de a gente entender isso, é preciso compreender que cada um de nós ainda está num movimento de amadurecimento, de crescimento espiritual muito diferente uns dos outros. Então, conforme a gente vai exortando as pessoas e vai vivenciando isso, nós também vamos criando um campo favorável a que as pessoas possam trazer esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, não só no período do Natal, mas ao longo de toda a sua vida. Então, mas nesse momento é onde nós temos a oportunidade, talvez até de evidenciar isso para as pessoas. Como é que é bom quando a gente, então, organiza um grupo para poder fazer uma doação para crianças que não têm, efetivamente, como ter um Natal com algum tipo de presente, né? Então, essa experiência de fazer o bem, de como faz bem, né, fazer o bem, faz com que, de alguma forma, a gente desperte para esse real valor que pode ser incorporado no nosso dia a dia. Mas a dificuldade está exatamente ainda concentrarmos nesse momento como um momento da generosidade. E esquecemos que a generosidade talvez seja um dos grandes pilares de elevação, né, daquilo que nós, de alguma forma, nos torna mais humanos, torna mais seres humanos, né? Mas obrigado pela sua participação, Marinalva, muito, muito importante para nós, para aumentar a nossa reflexão e nosso alcance. A Ceci coloca aqui para a Elizabeth, né, que também não vai deixar de comemorar, até comprou uma velinha digital, né? O negócio é não deixar desanimar. É isso, né, Ceci? A velinha digital, ela hoje resolve, né? Hoje a gente tem vários aplicativos que colocam, né, simulam então as antigas velas, como agora a tecnologia não impedindo, né, não deixando que a gente possa desanimar ou deixar de comemorar ou reverenciar essa reflexão que o momento do Natal pode trazer para a gente. Joilson, bom Natal também para você, Joilson. Arlite Oliveira, obrigado a todos também. Florite de Florianópolis. Lúcia Gomes, saudade da minha filha que partiu em 2005. Lúcia? Eu falava sobre a questão das ausências, né? Quando nós então aproveitamos esse momento em que nós somos convidados a estar em família, essas faltas, essas ausências, elas são então mais evidentes e elas acabam trazendo à tona aquilo que nós mantemos dessas nossas experiências de falta. O que eu posso dizer a você é repetir aquilo que eu estava falando antes. Ao invés de nós lamentarmos desde 2005 até agora você ter ficado sem a sua filha, é você poder ser capaz de, nesse momento de família, saber que ela continua pertencendo à sua família. No trabalho de constelações, uma das coisas que mais surpreende as pessoas é quando a gente pega, então, num trabalho de constelação, por exemplo, e mesmo uma pessoa que já tendo desencarnado, ou então uma pessoa que já não faz parte da família, quando a gente, daquele sistema que na constelação reproduz, a gente inclui aquela pessoa que foi excluída, às vezes pelo desencarne, às vezes por uma separação, mas que a gente inclui porque o sistema continua, aquela pessoa pertence àquele sistema. Há uma sensação de completude no sistema familiar, há uma sensação de completude na nossa alma. Então, mesmo aqueles que de alguma forma vão se deparar com a sensação de ausência, da falta de um ente querido pelo desencarne ou pela distância, é importante sempre estar guardando que, sem uma memória dolorosa, mas a possibilidade de lembrar agradavelmente da memória positiva daquela pessoa que fez parte da nossa família, que ainda faz parte afetivamente da nossa família. É claro que é um momento, né, que a gente não é inevitável e nós, porque estamos encarnados, estamos nessa cultura, nós somos levados então à questão do consumo, à questão realmente de presentear e resgatar a essência dessa reflexão. E aí a minha proposta de hoje foi poder deixar essa reflexão para vocês, mesmo que a gente identifique, como tantos colocaram aqui, a sua tristeza, as suas frustrações, as suas dores,
É poder perceber que nesse momento isso vem à tona como uma necessidade de nós olharmos para essas dores, para esses sentimentos de uma forma mais consciente, mais lúcida. Aproveitar esse momento para de fato enriquecer as nossas relações. Vamos lidar com muitas diferenças, vamos lidar com diferenças na família, no campo do trabalho, na vida social, mas sermos capazes de compreender que nessa diferença nós estamos forjando pessoas mais flexíveis, mais tolerantes, mais humanas, porque essa diferença é típico nossa como seres humanos. Então, eu queria desejar a todos vocês um Feliz Natal. No próximo programa nós vamos estar às vésperas do Ano Novo, então eu quero convidá-los para que tenham uma excelente noite de Natal. E no próximo programa nós vamos estar junto com vocês em mais um programa Consciência e Transformação. Muita paz.